Agora eu vou falar uma coisa que muito apetece pra mim, pro meu canal, mas é uma coisa muito mais até pessoal. Porque um dos vídeos mais vistos do analisador é uma análise onde eu fiz a linha do tempo quase 10 anos atrás, quando saiu o Blade Runner 2049, porque tem um filme do Ridley Scott original, e para sair esse filme do Denis Villeneuve, tivemos uma série de materiais, e eu fiz uma linha do tempo explicando o que tinha nisso, inclusive tinha até um site bacana na época, e pouca gente produziu conteúdo sobre isso, eu fui um dos poucos que produziram, e o meu vídeo, ele tem boas visualizações por conta disso. E aí, a gente chega esse ano na Comic Con e tem o anúncio, né, do trailer e tudo mais, do Blade Runner 2099. Eu já fico feliz com isso aqui, ó, que só terá uma temporada e todos os episódios sairão juntos. Entendeu? Pô, não precisa esticar mais que isso. Uma obra fechada, começa nela e termina nela. E aqui, ó, a série teve o painel San Diego e tudo mais, papapá. Aqui, ó. Retorna ao mundo cyberpunk eternizado pelo clássico Blade Runner de 82, dirigido por Ridley Scott e Russell Ford, e a continuação da obra de Denis Villeneuve com Ryan Gosling em 2049, lançado em 2017. A sinopse oficial. Em Los Angeles de 2099, Cora, que é a Hunter Schafer, passou toda a sua vida fugindo. Uma camaleoa forçada a adotar inúmeras identidades. Para garantir um futuro estável para o seu irmão, ela assume a última identidade e é obrigada a se aliar a Owen, que é a Michelle Yeoh, uma Blade Runner que está enfrentando o fim de sua vida. As duas são raçadas para uma conspiração crescente que representa uma ameaça existencial e há uma cidade que luta para renascer. E aí tem esse outro artigo aqui, que é do Papo de Cinema. Eles dão mais detalhes, ó. Continuação reboot. Continuação não reinicia a franquia. A história se passa 50 anos após o acontecimento de 2049, mantendo como parte do canon tudo que aconteceu com o personagem do Deckard, o Kay, a Joy que era uma projeção, e o Neander Wallace, que é o Jared Leto, que era o dono da empresa lá. Entende? Em vez de revisitar protagonistas conhecidos, a série pretende mostrar como aquele universo evoluiu ao longo de meio século, expandindo a mitologia inspirada por Philip K. Dick. Antes disso aqui, tem então o pequeno contexto, né, para quem não lembra do filme. Que acontece o quê? Que o Deckard e a Rachel, no filme 2049, tem uma filha, que é responsável por construir memórias para seres híbridos, justamente por ela ser híbrida. E o Kay do Ryan Gosling é a criatura criada para despistar a existência dessa menina, entendeu? E aí que se desenvolve toda a história do filme, mas o grande lance do Blade Runner é toda a sua ambientação, contexto e discussões que ele coloca a partir disso. Voltando aqui pro artigo do nosso amigo. Segundo o sinopse oficial, o Los Angeles renasceu, entre aspas, mas não de forma como a humanidade imaginava. A descrição divulgada pela Prime Video sugere que os replicantes ocupam agora um espaço ainda mais importante dentro da sociedade. Embora os detalhes permaneçam em segredo, o teaser também indica uma cidade profundamente transformada, tecnologicamente mais avançada do que vista em 2049. Mas ainda marcada pelas tradicionais neons, chuva constante, arquitetura monumental e atmosfera no ar que definem a identidade visual da franquia. A história a gente falou agora há pouco, a equipe tem de elenco e tudo mais que tal. E tem o teaser e tal, assim. Cara, sobre o Blade Runner, uma coisa que é relevante é que agora, né, 10 anos depois, sei lá, da última obra, dá pra atualizar conceitos que já existiam na franquia e que pode ser muito mais fácil de ser explicado agora, principalmente depois do advento da inteligência artificial. Por exemplo, a Joy lá da Ana de Armas, ela é uma namorada virtual. Então, hoje em dia, você tem mais causos, né, da nossa sociedade, consegue explicar muito melhor como que essas coisas acontecem. Parecia distante 10 anos atrás, infelizmente não é distante hoje em dia, entendeu?
Mas, acima de tudo, essa obra tem que ter aquele tom angustiante e reflexivo. Pô, você tá falando angustiante e reflexivo com tons positivos, assim? Sim. Blade Runner, a graça que tem isso, a trilha sonora marcante, que cheia de sintetizador e com uns acordes bem épicos, mas ao mesmo tempo melancólicos e que fazem a gente refletir, entendeu? É uma trilha com muita personalidade e isso compõe muito com os dilemas que são colocados da existência humana, né? O Philip K. Dick coloca muito, né, dos limites entre o homem e a máquina, onde começa um, onde termina o outro. E a gente está cada vez mais misturando isso. E Blade Runner é legal nesse ponto que faz a gente se encontrar nas reflexões importantes para conduzir nesse caminho. Entende? Porém, cara, é inacreditável. Tá tendo muita reclamação da cultura woke, por quê? Mais uma vez, né? Internet sendo internet, né? Reclamando que a Hunter tá protagonizando a história, né? Atriz trans e tudo mais, assim. E, cara, criticar isso em cima de Blade Runner é mostrar uma inocência atroz. Vista a complexidade que é o universo do Blade Runner, você reclamar que a atriz é trans, assim, entendeu? É a cultura woke assumindo o negócio. Tipo, a própria história da parada já mostra que é uma última forma que ela tá assumindo e tal, assim, e que meio que, pô, não interessa o gênero, sabe, pra ter o rolê. Mas não, tem que ter a alinhada, tem que ter a discussão, tem que ter... Não, eles estão lacrando demais, assim. Então, assim, cara, se você pensa assim, nem assiste, entendeu? Mas se você quer ficar com o coração aberto e assistir, eu recomendo que você veja este vídeo meu, que é a crítica do filme, entendeu? Eu não vou tocar aqui. Estou com bons quilos a mais? Estou. Não vou dar play aqui. E também veja antes este vídeo aqui, que é o vídeo que eu falei em questão, que tem boas visualizações pra mim, que eu faço essa timeline desde o primeiro filme até o 2049, e aí no 2049 eu trago o que aconteceu e as discussões, as nuances que fazem de Blade Runner ser efetivamente uma obra que vale a pena você abrir seu coração, assistir e principalmente refletir. E não ser uma obra que passou por você, mas você passar pela obra e ter reflexões importantes para sua vida a partir dela.